Então, meus irmãos, nós estamos continuando hoje a nossa série de mensagens sobre o sermão de Jesus, sobre o sermão profético de Jesus. E nós vamos hoje para o 8º sermão sobre esse assunto, mas hoje nós não vamos para Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O assunto de hoje é a grande tribulação segundo Moisés. A grande tribulação segundo Moisés. Semana passada nós falamos sobre a grande tribulação que Jesus profetizou em Mateus 24, e hoje nós vamos ver que aquilo que Jesus profetizou sobre a grande tribulação é o que Moisés, o profeta, tinha anunciado. Então nós vamos para Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, para entender melhor o que Jesus profetizou. Deuteronômio capítulo 4, vamos ler dos versos 1 até o verso 29. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus, o Senhor Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim faça no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvestes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais,
e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que age na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelidos a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos deu e vos tirou, o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, e não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corrompedes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje o tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis pouco em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais até aí. Amém. Então vamos refletir sobre esta passagem. O livro de Deuteronômio, é o último livro de Moisés, o último dos 5 livros de Moisés, e o livro de Deuteronômio, ele é um livro que nós podemos chamar de livro de lembranças. Ou seja, Êxodo é o livro da saída do povo do Egito. Aí em Êxodo, Levítico, Números, Deus foi dando um monte de leis para o povo de Israel, leis que eles deveriam cumprir, e essas leis foram dadas em cumprimento à promessa que foi feita lá no livro de Gênesis. Deus prometeu a Abraão que viria uma grande nação dos descendentes dele, ou seja, os descendentes de Abraão gerariam uma grande nação, e essa nação de Israel. E aí depois Israel foi escravizada no Egito, nós lemos sobre isso no Êxodo, até que Deus libertou Israel da escravidão do Egito. E chegando lá no livro de Números, o povo de Israel pecou muito contra Deus, e aí eles foram castigados por Deus. Deus falou: vocês vão ficar então 40 anos no deserto perambulando. Eles não conseguiram entrar na terra do Egito, ficaram perambulando no deserto por 40 anos. Isso acontece no livro de Números. E aqui no livro de Deuteronômio, esse período de 40 anos chegou ao fim,
e antes do período de 40 anos chegar ao fim, quando tinha chegado ao fim, Moisés fez diversos discursos, diversos sermões, lembrando o povo de tudo para que eles estivessem preparados para entrar na terra. Então Deuteronômio é isso, é Moisés lembrando tudo que tinha acontecido naquele período de 40 anos. E algumas pessoas se perguntam, por que a Bíblia dá tanta atenção para este país, Israel? Porque, como nós vemos, inclusive é enfatizado aqui em Deuteronômio 4, esse país, Israel, foi escolhido por Deus para que eles conhecessem a Deus, mas para que por meio de Israel, todos os países conhecessem a Deus, todas as nações conhecessem a Deus. E é por isso que de Israel veio Jesus, mas em Israel também Deus usa Israel como um exemplo para as outras nações. Então Israel na Bíblia é uma nação exemplar, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, nas bênçãos de Israel, Deus mostra o que acontece com povos, com pessoas que são obedientes. Nos julgamentos de Israel, Deus mostra o que acontece com povos que são desobedientes, e de Israel veio Jesus. Então esse é o contexto dessa passagem, e nesse contexto Deus lembra, ou melhor, Moisés, no verso 1, isso aqui é um discurso de Moisés, lembrando esses acontecimentos, e Moisés, no capítulo 4, verso 1, ele começa falando sobre os estatutos, os juízos do Senhor. As palavras estatutos e juízos significam a mesma coisa, são palavras diferentes para se referir às mesmas coisas. Mas por que palavra diferente? É igual no português, nós temos sinônimos, né? Então, por exemplo, você que é casado, você não fica falando com a sua esposa assim, ó, você é bonita, você é bonita e você é bonita. Tem várias palavras, pode falar linda, pode falar bela. Da mesma forma, para se referir aos mandamentos de Deus, existem diversas palavras. Cada uma dessas palavras enfatizam um aspecto diferente. Então, por exemplo, juízo quer dizer que os mandamentos de Deus revelam o que é certo e o que é errado. Eles te dão juízo mesmo. Não tem, igual sua mãe falava, cria juízo. Então, os mandamentos de Deus são juízos, porque eles julgam o que é certo e o que é errado. Então Moisés, ele começa essa parte do discurso dele, lembrando que Deus tinha dado mandamentos para eles, e esses mandamentos revelavam o que era certo e o que é errado. E aí no verso 2, ele vai dar uma advertência muito importante. Moisés diz: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor. Então vamos pensar no seguinte aqui. Aqui o ser humano, os israelitas, mas o ser humano de forma geral, ele é proibido de fazer duas coisas com os mandamentos de Deus. Número 1, ele é proibido de fazer acréscimos. Ele não pode acrescentar ao que Deus disse. Como assim acrescentar? O que seria acrescentar um mandamento? É eu criar, é eu inventar um mandamento que não está contido na Bíblia, e eu falar assim, ó, você tem que seguir isso daqui. Eu estou acrescentando. Então é proibido de acrescentar. Então se eu falar assim, ó, as mulheres estão proibidas de usar brincos. Quem usa brinco está pecando. Qual o problema disso? Não acrescentareis a palavra que vos mando. Não posso inventar um mandamento que Deus não deu. Não deu. É só um exemplo. Tem outras coisas, né? E por outro lado, nem diminuireis dela. Ou seja, o que Deus mandou, você não pode acrescentar e nem você pode remover, porque só Deus pode dizer o que vai valer e o que não vai valer. Então, o próprio Deus pode acrescentar, o próprio Deus pode remover, mas não o homem. Então, por exemplo, lá no tempo de Abraão, no Gênesis, Deus acrescentou o mandamento da circuncisão.
E a partir de Gênesis 17 tinha que ter circuncisão. No tempo de Jesus, ele removeu esse mandamento e não tem mais a circuncisão. Mas só Deus pode fazer isso. Então só Deus pode mandar o que a gente tem que fazer e só Ele que pode dizer. Mas existe uma maneira que as pessoas fazem isso com certo ar de piedade. Vamos pensar aqui, por exemplo. Isso aqui eu já vi pessoas fazendo, tá? Tem gente que fala assim, talvez não nesse sistema. Vou dar um exemplo. Alguém diga assim, não tem problema em usar drogas, porque na Bíblia não está escrito assim, não use drogas. Então não tem problema usar. Na verdade, tem problema usar, não porque a gente está acrescentando, mas porque se a gente analisar os mandamentos que existem, eles vão automaticamente excluir aquele ato por princípio, porque a droga vai envolver vícios, né? E vícios são proibidos pela Bíblia, porque a Bíblia ensina que nós devemos ter domínio próprio. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se tem uma substância que você não tem controle sobre ela, você não tem domínio próprio. E aí também vai entrar o 6º mandamento, que essa substância prejudica e causa morte e causa prejuízo ao organismo. Logo, mesmo que não esteja proibido diretamente, é proibido por implicação todos os atos de vício e todos os atos que conduzem o homem à morte. Então, quando ele diz não acrescenta, não tira, não sejam superficiais. Vocês têm que refletir nos mandamentos como é que eles se aplicam ao mundo moderno. Não tinha naquela época cocaína. Não tinha. Mas tinha a proibição de não causar a morte e de ter domínio próprio. Então, quando a gente fala não acrescente, não tira, isso inclui as coisas que podem não ter existido naquela época, mas se você refletir no princípio, continuam a se aplicar. Então, é muito importante aqui que o povo de Israel e nós também estudassem a palavra de Deus para saber o que Deus mandou e o que Deus não mandou. E a gente pode pensar em várias áreas, né? Tem formas modernas de quebrar o mandamento. Roubo, hoje existe roubo virtual, hoje existe pornografia, tem todos esses pecados, mas se você analisar, eles se encaixam nos mandamentos. E aí, continuando no verso 3, Moisés faz a seguinte alerta: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Bom, os vossos olhos têm visto. Aqui Moisés está lembrando de coisas que aconteceram lá no livro de Números, porque aqui ele está falando dos mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento de Deus, vocês lembram lá em Êxodo 20, Moisés repete em Deuteronômio 5, o primeiro mandamento de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. E o que é não terás outros deuses diante de mim? Quer dizer que nós não podemos tratar nada e nem ninguém como se fosse Deus. Nós não podemos, assim como um marido não pode tratar outras mulheres como se fossem a sua esposa. É o 7º mandamento: não adulterarás. Os seres humanos não podem adulterar contra Deus, tratando outros seres como se fossem deuses. E aí que entra no verso 3, Baal Peor. O que é a palavra Baal Peor? Baal era um falso deus que existia naquela época, era uma falsa religião que muitos povos daquela época adoravam. Então Baal era uma falsa divindade. Mas como eu acabei de falar, nós temos que aplicar o primeiro mandamento, também continua a vigorar para a nossa época. Então, como é que hoje não existe, pelo menos eu acho que não existe no Brasil, ninguém adorando Baal.
Mas esse mandamento é violado quando qualquer tipo de divindade que não seja o Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando eles são adorados. Então nós temos no Brasil as pessoas prestando culto e adoração a um monte de falso Deus também, a um monte de falsa divindade. Tem os orixás, tem no final do ano, nas praias do Brasil, no final do ano, dia 31, quando vai para o dia 1º, as pessoas fazem oferendas, pulam ondinhas em homenagem a Iemanjá. Existem aqueles que fazem rezas para seres humanos que já existiram, homens e mulheres que já existiram, fazem orações para os santos, para Pedro, para João. Então tudo isso é dar um tratamento a pessoas, a entidades que somente Deus pode ser tratado. Nós só podemos orar a Deus, nós só podemos adorar a Deus, e o que não se encaixar nisso vai entrar no que ele diz no verso 3: os olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. O que aconteceu lá? Um monte de gente foi julgado por Deus e foram destruídos. Então aqui no verso 3, Moisés está ensinando a importância de lembrarmos das histórias bíblicas, a importância de conhecer as histórias bíblicas. Por quê? Ele está dizendo, vocês têm que lembrar o que aconteceu com aquele povo que adorou um falso Deus. Ou seja, lembrem do que Deus fez no passado, lembrem das histórias bíblicas, e lembrem o quê? Que o povo que adorou um falso Deus, eles foram julgados. Ou seja, Deus na Bíblia, ele não somente apresenta mandamentos, mas ele mostra que há consequências ruins para aqueles que violam esses mandamentos. Então quando Deus diz, não adore falsos deuses, adore só o Deus verdadeiro. Quando Deus diz, honre os teus pais. Quando Deus diz, não matarás. Quando Deus diz, não roubarás, não adulterarás. Ele não diz, não é só um conselho, não é só faça isso se você quiser, mas existe anexo aos mandamentos, como ele mostra no verso 3, uma ameaça de que aqueles que se afastarem desses mandamentos serão julgados. Ou seja, os mandamentos de Deus, eles devem ser cumpridos, porque aqueles que cumprem são abençoados. Ou seja, aqueles que honram seus pais, aqueles que se preocupam em defender a vida, aqueles que se preocupam em preservar puro o seu casamento, aqueles que são fiéis aos seus maridos e às suas esposas, aqueles que são fiéis na verdade, que são honestos e verdadeiros, aqueles que não são invejosos, aqueles que não são mentirosos. Existe promessa de bênção e existe ameaças de maldição para aqueles que se afastam desses princípios, e Deus manda lembrar. Caso vocês estão achando que isso é brincadeira, no verso 3, lembrem-se do que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Por isso é muito importante conhecer as histórias bíblicas, conhecer o que aconteceu com os homens e com as mulheres que não guardaram esses princípios. O que aconteceu com Israel quando Israel crucificou Jesus? Foi destruído. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra começou como sociedade a promover um monte de coisas que não agradavam a Deus? O que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro desprezou a oração? Jesus mandou Pedro orar, Pedro não orou. O que aconteceu com ele depois? O que acontecia quando homens e mulheres fiéis a Deus se entregavam à oração e buscavam a face de Deus? Então todas as histórias bíblicas, elas não estão na Bíblia só para
informação relevante, tipo assim, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Legal, interessante. Não é assim as histórias bíblicas. As histórias bíblicas, elas são para nos ensinar a se arrepender, nos ensinar a crer, nos ensinar o que acontece com homens e mulheres que obedecem, o que acontece com homens e mulheres que desobedecem. Elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Por isso é muito importante conhecer histórias bíblicas, e por isso que eu estou aqui nas últimas semanas martelando na cabeça de vocês a história do que aconteceu com Israel no primeiro século, depois que eles rejeitaram Jesus, e o que está acontecendo com eles até hoje. Na verdade, até hoje nós vamos falar aqui. Mas continuando então, Deus ele vai chamar a atenção para o fato de que aquele povo, Moisés vai chamar a atenção, aquele povo que estava ali, eles tinham buscado ao Senhor. Por isso que eles não foram destruídos junto com os adoradores de Baal. Moisés vai falar, porém vós que vos achegares ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vocês estão todos aqui porque vocês não seguiram aquele mesmo caminho. E aí ele vai falar algo muito importante no verso 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Aí Deus está enfatizando que aquela que ele não estava interessado, Deus não estava interessado somente em Israel. Deus queria alcançar todos os povos, e ele queria que Israel fosse um povo missionário, na verdade, no sentido de que se Israel fosse obediente, se Israel fosse justo, os outros povos também iriam conhecer a Deus. Aí nós temos a ênfase de que o Deus de Israel, que Israel foi ensinado a adorar, ele era verdadeiro, ele era vivo, enquanto aqueles deuses que aqueles povos estavam adorando eram falsos, na verdade não existiam. Nós temos que ter consciência que o nosso Deus, ele é vivo, ou seja, sendo vivo, ele interage de forma verdadeira conosco na história. E quem se entrega a esse Deus começa a experimentar isso diariamente. Se você começar a se entregar à oração, você vai ver com clareza orações sendo atendidas. Você vai ver coisas acontecendo de forma diferente. Você vai ver que existe uma interação, é algo vivo. Quem adora deuses falsos não tem essa experiência, porque esses deuses falsos não existem, são falsos. Então se torna uma coisa morta, se torna uma coisa sem vida. Quem serve ao Deus verdadeiro sabe que quando começa a sair da linha, Deus intervém e julga. E quando obedece, Deus enche de bênção. São coisas vivas que a gente vai vendo quando a gente tem um relacionamento vivo com Deus. Quando nós temos relacionamento vivo, a gente até se espanta a forma com que as coisas acontecem. Porque é um relacionamento, não é Jesus viveu 2000 anos atrás, eu estou interagindo com o ensino de um homem que viveu há 2000 anos atrás. Não, você está interagindo com o ensino de um homem que é Deus e que está vivo. Você interage com ele como uma pessoa viva. E ele atende orações e ele interage conosco. E isso que ele está falando, no verso 7, Deus vai fazer a pergunta, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E aí eu quero falar sobre oração. Que o invocamos aí se refere à oração.
Meus irmãos, se vocês quiserem ter um bom relacionamento com o Deus vivo, vocês têm que cultivar uma vida de oração regular, constante e perseverante. Veja que ele fala aí, ó. Que nação há tão grande que tenha Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Ele está falando aí, está citando uma das bênçãos que Israel tinha como o povo que estava pactuado com Deus, o povo que estava em aliança com Deus. Eles tinham a bênção, o privilégio de ter um Deus chegado, próximo, todas as vezes que eles orassem para esse Deus. Então aí é a bênção e o privilégio da oração. Deus, quando nós oramos, Ele se mostra próximo, Ele se mostra vivo, e Ele se mostra ágil e rápido para nos atender. Por exemplo, quando Ele fala em todas as vezes que invocamos, eu quero que vocês lembrem que a libertação de Israel da escravidão do Egito foi uma resposta de oração. Podem voltar lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Agora, pula para o capítulo 3. O capítulo 3 é quando Deus aparece para Moisés. Capítulo 3, Deus aparece para Moisés e diz assim no verso 6: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga até aí. Então, quando o povo de Israel estava na escravidão do Egito, o que eles fizeram? Eles oraram a Deus. Quando eles oraram a Deus, o que Deus fez? Deus atendeu a oração e veio salvá-los. Isso é ser um Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, você não está falando com o teto, você não está falando com o vazio, você está falando com aquele que existe. E porque ele existe, ele nos atende. É isso que ele está falando lá. Pode voltar em Deuteronômio 4, 7. Então vocês precisam cultivar esse hábito fortemente de oração em suas vidas. Deuteronômio 4, 7. Porque nós temos um Deus chegado. Por que você tem tanto tesouro? Por que vocês têm todo esse tesouro, que é o tesouro de ter um Deus próximo? Todas as vezes que invocamos, a gente às vezes não aproveita. É como se você ficasse, o cristão que não ora com frequência, com regularidade, é como se você tivesse R$1 milhão na sua conta bancária. Você não vai lá buscar, e fica reclamando: não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para pagar minhas contas, mas tem R$1 milhão na sua conta, você que é preguiçoso para ir lá buscar. Não orar é isso. Deus nos deu riquezas espirituais, não estou falando de riquezas físicas, riquezas espirituais
que são alcançadas em orações, porque esse Deus existe, esse Deus é vivo. E eu vou te dar algumas dicas aqui sobre como instituir uma vida de oração na sua vida, ok? Algumas dicas práticas que eu quero dar para vocês. Bom, todo mundo aqui, ou quase todo mundo, todo mundo aqui é trabalhador. Espero que não tenha nenhum aí que não goste de trabalhar, tá? E até as mulheres que estão em casa, vocês não podem, né? Para ficar em casa o dia inteiro deitado no sofá, porque a Bíblia fala contra os preguiçosos. Então, vocês querem cumprir o mandamento de Deus, a mulher e o homem, tanto a mulher como o homem, tem que estar ativo, mesmo estando em casa, né? Estando ativo, fazendo as coisas para a família, ou seja, o que for. Bom, se você não for uma pessoa preguiçosa, se você for um trabalhador, o seu dia vai ter várias coisas que você vai fazer. Qual é o plano do seu dia? O plano do meu dia é só ficar jogando videogame. Não, está errado, porque aí você está fazendo algo que não é produtivo no seu dia. Então, se você for um trabalhador, você vai ter um dia produtivo. Se você tem um dia produtivo, você vai ter um dia que você precisa planejar para fazer todas as coisas que você precisa. E aí existe o seguinte problema: muita gente, as pessoas vão planejar a hora que vai trabalhar, porque se você não planejar, você vai ser demitido, né? Eu chego no meu serviço a hora que eu quiser, você vai ser demitido. Então você planeja a hora de trabalhar, e aí, como você tem aquela hora de trabalhar, você planeja a hora de comer, porque você sabe que o horário do almoço é aquele, então você planeja a hora de comer. Mas infelizmente muitas pessoas não planejam a hora de orar. Elas têm hora para trabalhar, elas têm hora até o cafezinho. Tem gente que fala assim: não, mas tal horário é o meu café da tarde, é sagrado, não pode ficar sem chimarrão. Mas muita gente não faz isso com oração. Oração vira: quando eu tiver um tempo sobrando, quando eu estiver quase apagando lá na cama, aí eu oro e nem lembro se eu falei amém. Que vergonha! Isso é uma grande vergonha. Por quê? Porque orar é mais importante do que comer. Orar é mais importante do que comer. Então, se você me disser: eu não tenho tempo para orar porque meu horário do almoço é esse, eu falo: então, não almoce. Não almoce. Que é mais importante orar. A pessoa fala: não, mas eu preciso do seu meu almoço. Você também precisa orar. Então, comecem a criar o hábito de inserir oração nos momentos, planejar a oração nos momentos do seu dia. Não precisa ser: eu tenho que ficar 1 hora orando. Não, o segredo não é no longo tempo. O segredo está na regularidade. Então, eu vou dar uma dica bem prática para vocês. Nós temos um livro inteiro na Bíblia que nos ensina a orar. E nós temos espalhados por toda a Bíblia orações. Então, por exemplo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc. É uma oração que Jesus ensinou. Nas cartas dos apóstolos tem orações. Por exemplo, Romanos começa com uma oração de Paulo, Colossenses tem uma oração. Então tem várias orações espalhadas pela Bíblia, e tem um livro inteiro só de orações, que é o livro dos Salmos. Então, uma dica para vocês começar a mudar a vida de oração de vocês: vocês vão ter 3 momentos de oração por dia. Vamos lá, 3 momentos de oração por dia. Quando acorda: eu quero orar mais. Se você quiser orar mais, pode orar. Estou dando uma dica para quem tem um dia ocupado. Quando você acorda, depois de almoçar e à noite, em algum momento da noite. 3 momentos de oração. O que você vai fazer? Você vai abrir no livro dos Salmos. Eu vou ensinar com os Salmos, tem como fazer com outros livros, mas Salmo é o livro de oração, então vamos aprender com os Salmos. Você vai abrir no livro dos Salmos e aí você vai ler um Salmo. Aí você vai orar em cima do que você leu. Vamos fazer isso aqui agora? Abre no Salmo 1. Abre no Salmo 1.
O Salmo 1 diz, vamos lá, comecei. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore, etc, etc, etc. Você vai ler o salmo inteiro, aí você vai orar a Deus. Deus, eu quero ser bem-aventurado, eu não quero andar no conselho dos ímpios, eu quero andar na lei do Senhor, eu quero ser como essa árvore que dá fruto. Aí você vai pedindo em cima do que você deu. Se você fizer isso de manhã, você pode fazer isso em menos de 10 minutos, em 5 minutos de manhã. Você tem como fazer dependendo do tamanho do salmo, né? Você faz isso em 5 a 10 minutos de manhã. Depois, em 5 a 10 minutos depois do almoço. 5 a 10 minutos em algum momento à noite. Pronto, você encheu o seu dia de orações bíblicas. E qual é a vantagem de orar em cima dos salmos ou outras orações na Bíblia? Você está aprendendo a orar corretamente. Por quê? Deixa eu falar sobre orar corretamente. Às vezes você vai orar, ok? Quais são os assuntos da sua oração? Deus, abençoe meu dia, está correto. Deus, me abençoe no trabalho, está correto. Então tem várias orações que você faz e está correto. Mas daí pode ter um problema. Tem coisas que a Bíblia nos ensina a orar que muitas vezes nós não oramos. A gente deixa de orar. Então, às vezes, o problema não é que a nossa oração está errada, mas às vezes é que a nossa oração não está incluindo tudo que a Bíblia me ensina a incluir. Por exemplo, quando foi a última vez que você orou pela igreja perseguida, ou pelos missionários, ou para que Deus faça justiça contra os malfeitores no Brasil? Tem várias coisas que a Bíblia manda ensinar. E aí, se você orar em cima dos salmos, você vai estar orando por todos os assuntos que Deus ensinou você a orar. Por exemplo, quando foi a última vez que você orou para agradecer a Deus? Obrigado, Deus, por ter me dado a Bíblia. Agradeci pela Bíblia. Se você orar o Salmo 119, você vai fazer essa oração, porque no Salmo 119 ensina a agradecer por termos a Bíblia. Então, entenderam minha dica? 3 orações por dia. Não precisam ser orações longas, precisam ser no ritmo. Se você falar assim, eu acordei de manhã, mas eu acordei na correria, e aí eu orei meio-dia, mas aí eu orei os 2 salmos, tá bom? Não tá, você fracassou. Porque o ponto não é se você vai encaixar todos no momentozinho, não. O ponto é que você tem que começar a sua manhã assim. Se não começou a manhã assim, já tem um problema. Não adianta encaixar na noite. Amanhã já perdeu, porque não começou o dia com aquilo. E é só 5 minutos, você pode fazer. Você está corrido, bota o teu despertador para despertar 10 minutos antes. Essas desculpas não colam. Me desculpe, mas elas não colam. Então, separe 3 momentos do seu dia para essas orações, você que tem um dia corrido. E aí, além disso, você vai ter outros momentos que você vai ter orações mais prolongadas. Então, não é que você vai só ficar orando só 5 minutos, mas isso aí é a base, tá? Você tem a base. Em cima dessa base você vai ter momentos de oração mais prolongados, e esses momentos vão ser mais saudáveis porque você já tem essa base. Então tu já tem aqueles 3 momentos. Quando tu for orar por meia hora, vamos dizer, tu não vai ter aquela sensação, poxa, faz 1 semana que eu não oro direito. Não, tu está na constância. E aí, inclusive, isso vai criando, tu vai estar orando salmos, vai criando conteúdo para aquela oração principal. E aí eu quero anunciar algo que eu vou dar aqui na igreja, que foi um irmão aqui da igreja, não vou falar o nome dele, porque eu não pedi autorização, mas teve um irmão aqui da igreja que ele me pediu o nome de todas as famílias da igreja, porque ele queria orar por todas as famílias da igreja. Então, pensando na dica que ele me deu, eu vou disponibilizar para todo mundo na igreja o nome de todas as pessoas, uma lista com o nome de todas as pessoas, para incentivar vocês a orar pelos outros.
Então, voltando a Deuteronômio, e se alguém quiser ajuda no que eu acabei de explicar para vocês, me peça ajuda. Eu quero ajuda. Tenho várias pessoas aqui na igreja que eu estou ajudando a criar essa disciplina. Várias pessoas aqui que eu estou ajudando a criar disciplina. Então, se vocês quiserem ajuda, me pergunte, ok? Então, voltando a Deuteronômio 4, Deus está falando sobre essa bênção que o povo de Israel tinha de poder orar ao Deus verdadeiro na certeza de ser atendido. E aí eu quero falar esse negócio sobre ser atendido em oração, ok? Bom, em primeiro lugar, nós não temos liberdade para orar sobre qualquer coisa, ok? Tem orações que a Bíblia classifica como pecaminosas. Então, um exemplo óbvio: eu sou ladrão e eu vou orar para que meu assalto dê certo. Você não pode orar por isso, tá? Mas tem coisas mais sutis que às vezes as pessoas oram por coisas erradas, porque não tem consciência que tem errado. Então, Deus nunca atende orações por coisas erradas, ok? E eu estou falando sério para vocês, que eu já vi cada coisa barra pesada. Eu vou contar um caso aqui para vocês, tá? Uma mulher, só para vocês entenderem como é que às vezes o negócio é bravo. Uma mulher, ela me disse que ela estava orando para se casar com uma pessoa, tá? Só tinha um problema: essa pessoa era noiva. Aí ela falou: estou orando para Deus tirar daquele noivado. Isso não é uma pessoa daqui não, tá? Essas são as pessoas que a gente vai conhecendo pela vida, né? Aí eu falei para ela: Deus me deu a resposta da tua oração. Ela falou: qual? Eu falei: está lá em Êxodo capítulo 20. Não adulterarás e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Essa é a resposta da oração. Você não pode orar para ter o noivo de alguém. Essa oração, na verdade, é amaldiçoada por Deus. É amaldiçoada. Eu falei, cada vez que você ora isso, a ira de Deus contra você aumenta. Você está cobiçando o noivo da sua próxima, né? Então essas coisas infelizmente acontecem. Então nós não temos autoridade para orar por coisa ilícita. Então isso daí a gente já sabe que Deus não atende, tá? Agora, nós devemos orar por todas as coisas que Cristo nas Sagradas Escrituras, no livro dos Salmos e outras orações bíblicas nos ensina a orar. Então, por exemplo, se você orar pelo pão de cada dia, Jesus nos ensinou a orar por isso. Se você é solteiro, e orar para conhecer alguém. Se você se sente que você não está indo bem no seu emprego, você vai orar para ir melhor, para crescer, para prosperar. Tudo isso são orações bíblicas. Em relação às orações lícitas, às orações corretas, deixa eu dar uma boa notícia para você. Todas as orações corretas são sempre, quando realizadas com fé, são sempre, invariavelmente, atendidas por Deus. Todas as orações, de acordo com o que Deus nos promete, são sempre atendidas por Deus. Sempre. Se for feito com fé e de acordo com o que Ele ensina. Porém, ser atendido por Deus não é o mesmo de dizer que Deus vai sempre conceder o que a gente quer. Ser atendido com Deus quer dizer que Deus vai interagir com você, e aí Ele pode fazer duas coisas com o que você pediu. Ele pode te dar exatamente o que você pediu, ou Ele pode te dar algo melhor do que você pediu. Ele pode te dar exatamente o que você pediu, ou Ele pode te dar algo melhor. Então, por exemplo,
se você pede a Deus sustento, de repente você fala: Deus, eu preciso de um trabalho, e eu quero trabalhar naquela empresa lá. Deus pode ou abrir as portas para você trabalhar naquela empresa, ou Ele pode fechar as portas daquela empresa, porque Ele tem algo melhor para a sua vida. E algo melhor para a sua vida pode ser temporariamente ficar mais um tempo desempregado, porque talvez Ele quer te ensinar algo em meio àquele desemprego. Mas isso é diferente de Deus não atender. Para ilustrar, imagina um filho, tá? Imagina um filho que ele procura o pai pedindo alguma coisa para o pai. E aí o pai atende ele. O que o pai atende ele? Quer dizer que o pai vai interagir, vai conversar sobre aquilo que ele pediu. E aí o pai, nessa conversa, ou vai dar o que ele pediu, ou vai conversar: meu filho, isso daqui não é bom para você neste momento, e você vai ter que experimentar outra coisa, porque esta outra coisa é melhor. Nós vemos isso no livro de Deuteronômio. Abra, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, Deus fala sobre o povo de Israel no deserto. E olha o que ele fala sobre o período no deserto no verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Até aí. Então, muitas vezes lá no deserto, o povo sentia assim, e falava assim: eu quero isso, nós queremos uma panela de carne com cebola, nós queremos aquilo outro. E Deus falava: não, povo, eu vou dar algo melhor neste momento para vocês. Qual é esse algo melhor? Que eles iam comer o maná e eles iam sentir muitas vezes fome. Aí você pergunta: como é que sentir fome poderia ser melhor? Talvez para você que tem uma cabecinha pequena, nós temos uma cabecinha pequena, nós não conseguimos imaginar como é que uma situação em que você sente fome pode ser boa. Mas aqui Deus explica por que seria bom. Porque em meio àquela fome, verso 3, eles entenderiam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eles aprenderiam a valorizar as coisas de Deus e a não colocar a comida como a coisa mais importante do mundo. Não é assim que eles pensavam quando eles saíram do Egito? Eles ficavam querendo voltar para a escravidão, pensando em comida. E Deus falou: não, eu vou ensinar para vocês aqui no deserto a valorizar as coisas importantes. Por isso, de vez em quando, vocês vão sentir uma fomezinha, a barriga roncar. Então Deus não deu o melhor para eles, Deus deu sim o melhor para eles, porque o melhor é o que eles mais precisavam, e não o que eles mais queriam. Mas isso não quer dizer que Deus não está respondendo. Responder dando algo melhor, mesmo quando você não entende, é responder, que é diferente de não responder. Não responder é quando você fica aquela sensação de que Deus não está te ouvindo. Aí você tem um problema. Mas quando Deus te responde com coisas melhores, Ele está te respondendo. O que acontece é que Deus é mais sábio do que a gente. Então, de repente, para você, a coisa melhor do mundo é ter tudo que você queria. Né? Mas isso é um pensamento infantil. Se você vai pensar, isso é um pensamento infantil. Como é que a criança pensa?
A criança pensa: se minha mãe não der todo o chocolate que eu quiser, eu posso espernear e evitar. Depois de você vir adulto, você lembra que tua mãe muitas vezes te deixou sem chocolate e mandou você comer salada. E às vezes até beterraba. Aí você fala: obrigado, mãe, por ter feito isso por mim, porque agora eu não estou com 20 anos de idade cheio de doença, de tanto comer chocolate. Então, comecem a enxergar a vida assim. Deus atende a todos os que oram a Ele com fé, ou te dando exatamente o que você quer, ou te dando algo melhor. Nunca Ele te atende dando algo pior. Nunca. Jamais. A menos que você esteja orando por coisas pecaminosas. Aí Ele pode te julgar. Então pense nos seus problemas, e pense no povo de Israel. E se pergunte o seguinte: será que eu não sou como aquele povo que não entendia que naquelas circunstâncias o deserto era bom? O deserto tinha sofrimento, mas quem seria Israel sem aquele deserto? Eles seriam pior ainda. Eles não iam aprender nada. Quem seria você sem os seus problemas? Talvez você nem cristão seria. Isso seria melhor ou seria pior? Preste atenção no que Paulo diz aos filipenses e aprendam a entender a resposta de Deus com maturidade, meus irmãos. Olha só o que Paulo diz aos filipenses. Ele diz assim no capítulo 4, verso 11, verso 12: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que é posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Quer dizer que você tem a capacidade de enxergar a resposta de Deus e a presença de Cristo em qualquer coisa que você passar, seja na abundância, seja na fartura, seja na fome, seja na necessidade. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Isso é uma mente madura que enxerga a mão de Deus trazendo respostas. E é algo vivo, você vê essa resposta. Quando você está firme em oração, você vê essas coisas acontecer claramente. Você vê: ó, Deus me tirou isso daqui. Aí você pensa: poxa, mas isso aqui está sendo bom passar por isso. Quando você tem uma mente carnal, você não consegue enxergar essas coisas. Entendo dito isso. Deus vai trazer a lembrança aqui no verso 12, verso 13, que Ele tinha dado os 10 mandamentos. Ele tinha dado os 10 mandamentos, que são os mandamentos de Deus. E aí Ele vai trazer uma ameaça para o futuro de Israel. Ele vai falar do povo de Israel: povo de Israel, não faça imagens minhas. Isso aí é uma alerta muito importante. Hoje nós vivemos em um mundo muito visual, né? Mas Deus vai lembrar eles aqui que eles tinham que servir a Deus. A forma de servir a Deus era através de palavras. Através de palavras e não através de imagens. Ele diz no verso 15,
Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia do Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Então a alerta é muito clara: não façam imagens do Senhor, porque Deus não quer ser servido por aparências, Ele quer ser servido pela obediência às suas palavras. Já repararam como é que o mundo dá uma importância excessiva à aparência das pessoas? Deus, nós não devemos fazer imagem de Deus, mas preste atenção no seguinte: a maioria dos personagens bíblicos, nós não sabemos qual é a aparência deles. Por exemplo, a gente sabe que José, o grande servo de Deus José, ele se casou com uma mulher egípcia. Então, provavelmente, os filhos de José e a tribo que veio de José, provavelmente, eles tinham a pele morena. Se você vê ali como é que são os egípcios. Então, tem vários personagens bíblicos que a gente até deduz como é que era a aparência. Às vezes diz que alguém é alto, mas a Bíblia não dá importância. A pessoa mais importante que já pisou na terra é Jesus. A Bíblia não diz como é que ele é, aparência física. Ou seja, Deus não coloca essa grande importância à aparência física das pessoas que o mundo dá. Se fulano é branco, se é negro, se é isso, se é aquilo outro, então a gente vai ver como bom ou como ruim. O que Deus foca na Bíblia é se as pessoas são justas ou se elas estão sendo injustas. Então vai falar assim, Daniel foi um homem justo. Agora, se Daniel, qual era a cor dos olhos de Daniel, Deus não dá importância para isso. E a mesma coisa com Deus, Deus está tirando o foco. Ele fala assim, não fiquem preocupados com aparências, porque os gentios eram assim, eles tinham as imagens de seus deuses. E ele está falando: vocês não vão me servir através de imagens, vocês vão me servir obedecendo as minhas palavras, os 10 mandamentos. E aí, para finalizar, Deus fala que haveria consequências para aqueles que não obedecessem aos 10 mandamentos, aos mandamentos de Deus. Ele vai dizer no verso 26: hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Nela não prolongareis os vossos dias, antes serei de todo destruído, e o Senhor vos espalhará entre os povos. Então veja que aí, Moisés está dizendo: povo de Israel, se vocês não forem fiéis à minha aliança, se vocês se corromperem, então essa terra que vocês estão recebendo, a terra prometida, lá na Judéia, vocês vão perder essa terra, vocês vão ser expulsos dessa terra e vão ser espalhados entre as nações. Então vocês veem que o que Moisés diz aí é o que Jesus, lá no sermão profético, profetizou que iria acontecer. Não foi isso que aconteceu? Israel foi destruído lá no tempo de Jesus e os judeus se espalharam pelo mundo. Tanto que em qualquer país do mundo que você for hoje, você vai encontrar comunidade de judeus. Em São Paulo, em Porto Alegre, em outros países, em Londres, em Nova York, em Paris, tem essas comunidades de judeus espalhados pelo mundo. Eles têm até um pedacinho de terra lá no Oriente Médio, mas é bem pequenininho. Se você comparar com a terra que eles receberam na Bíblia, é bem pequenininho, uma briga danada para conseguir se manter ali. Ok? Toda hora é uma bomba,
toda hora é um ataque terrorista. Então aquelas brigas que vocês veem lá no Oriente Médio, e a maioria dos judeus expulsos, é fruto disso aqui. Mas Moisés vai avisar que essa tribulação que os judeus experimentariam não permaneceria para sempre. Olha só o verso 29. Então dali, ou seja, das nações em que eles seriam espalhados, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, preste atenção, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a tua voz. Então nós cremos que haverá um tempo no futuro, antes da segunda vinda de Cristo, em que a grande tribulação dos judeus chegará ao fim. Quando que ela chegará ao fim? Quando os judeus fizerem duas coisas principais. Eles vão se arrepender e buscar o Senhor, e eles vão ouvir a sua voz. Então, eles que foram expulsos, eles que estão espalhados pelas nações e continuam a se rebelar contra o Senhor. Aliás, deixa eu te dar uma informação que muita gente não percebe. Vocês já perceberam que no mundo moderno, os principais líderes na guerra intelectual contra o cristianismo eram israelitas? Por exemplo, vocês sabem quem é Karl Marx, pai do comunismo moderno, judeu. Vocês sabem quem é Sigmund Freud, pai da psicanálise moderna, judeu. Vocês sabem quem é Jean Paul Sartre, pai de muita bagunça que nós temos hoje da revolução sexual, judeu. Todos os principais líderes de muita loucura que nós vivemos eram judeus não convertidos a Jesus, incluindo Karl Marx e vários outros. Mas um dia isso vai chegar ao fim e os judeus vão se arrepender. E é isso o que nós devemos fazer agora. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração. E quando nós estivermos em angústia, saibam que no meio da angústia, Deus quer ouvir a sua voz, o seu clamor. Façam isso já agora. Isso que todo o povo de Israel vai fazer no futuro, comece a fazer já agora. Se arrependam, clamem ao Senhor. Olha só o que ele diz, verso 29. Quando buscares o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você pode fazer isso já hoje, quando chegar em casa. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Diga para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais andar segundo o meu coração. Eu não quero mais andar segundo as minhas ideias. Eu quero cumprir os teus mandamentos. Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não demore, meus irmãos. Se Deus é misericordioso com este povo, diante de tudo que eles fizeram, Ele também será misericordioso conosco, diante de tudo que nós fizemos. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. Orem ao Senhor, busquem ao Senhor. Se você não sabe por onde começar,
comece a sua leitura do Evangelho de João e comece a sua oração no livro dos Salmos. Leia o Evangelho de João para ouvir a voz do Senhor Jesus e ore os Salmos para clamar a Ele. Não permitas que você continue a seguir os próprios caminhos do coração. Se volte para Deus da mesma forma que Israel um dia se voltará. E se você hoje clamar a Deus dessa forma, fizer o que está no verso 29 e 30, olha só a promessa que tem para você. No verso 31, o Senhor teu Deus é misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá. Ele vai te perdoar de tudo e será misericordioso com você. Receba a este Deus, a este Cristo, de todo o coração e clame a Ele. Vamos orar.